Olá, igreja. Prazer estar com vocês mais uma vez. O texto de hoje que eu quero trazer para a nossa reflexão está lá em Efésios 4, versículo 29. E é uma mensagem bem simples, bem direta para o nosso coração, mas que eu espero que possa ser desafiador e que possa nos fazer crescer. Amém? Efésios 4, 29 vai dizer o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo aqui ele está falando de algumas práticas cristãs que a gente tem que ter. Fala sobre deixar mentira de lado, fala sobre a nossa ira, fala sobre furtar, enfim, mudanças de comportamento. E aí ele chega nesse ponto da nossa palavra, e eu achei interessante, quis trazer para a gente poder refletir um pouquinho, porque nós como cristãos, muitas vezes a gente tem esse desejo de falar para as pessoas. Falar a respeito de Jesus, falar a respeito daquilo que ele fez na nossa vida, e tudo isso é o nosso chamado, né? A nossa missão como cristãos é pregar o evangelho a todo mundo. Mas muitas vezes nós confundimos pregar o evangelho com querer colocar uma correção nas pessoas, ou querer convencer as pessoas do pecado delas, ou querer convencer as pessoas de algo que elas estão fazendo errado. E por mais que nós conheçamos o caminho certo e o caminho de Jesus, nós não somos chamados a educar ninguém que não queira ser educado, que não peça o nosso conselho, né? Por mais difícil que isso possa parecer, a palavra que Paulo traz aqui pra gente, a primeira parte é simples, né? Nenhuma palavra torpe, ou seja, que a gente não tem um discurso parecido com o discurso do mundo, nosso discurso tem que ser diferente, as palavras que nós falamos tem que ser diferente, mas eu acho também que a sequência desse versículo é essa. O começo é não falar de palavras torpes, o que talvez seja a parte mais óbvia do versículo, né? Mas unicamente a que for boa para edificação. Então a gente tem que falar coisas que vão edificar os nossos irmãos, mas não toda hora. Temos que falar coisas que forem boas para edificação conforme a necessidade. E essa parte talvez seja mais difícil. Quando é necessário falar com alguém? Quando é necessário eu transmitir alguma coisa para outra pessoa? Nem sempre. Tem vezes que a gente não é chamado a ficar falando as coisas para os outros. Isso aqui está errado na sua vida, ou você tem que mudar aquilo, ou enfim, qualquer que seja aquilo que às vezes a gente tem uma necessidade de falar nossa, mas que a situação não pede. Paulo fala aqui, tem que ser boa para edificação, conforme a necessidade, e desse modo vai transmitir graça aos que ouvem. Não é para transmitir condenação, não é para transmitir correção, não é para transmitir nada que não seja graça aos que ouvem. E é difícil às vezes esse equilíbrio, né? Porque a gente quer sempre ter essa coisa, não, eu preciso falar para a pessoa, ela tem que mudar o jeito que ela vive. E às vezes são pessoas próximas de nós, às vezes são um marido, uma esposa, um filho, um amigo, alguém que caminha conosco. E ainda assim, muitas vezes o melhor não é falar, o melhor é a gente ficar em silêncio. Mas nós não vamos fazer nada? Não, nós vamos fazer a coisa mais importante que a gente pode fazer, que é a oração. A oração não é o mínimo que eu devo fazer. A oração não é, algo para tirar da minha consciência o que eu não fiz nada. Não, a oração é o principal. Eu posso falar o que for, se eu não tiver colocado em oração antes diante do Senhor, eu provavelmente não vou ver os mesmos resultados. Então eu queria encorajar vocês, e essa palavra vem primeiro para mim, talvez, a respeito disso. Vamos orar, vamos buscar a direção do Senhor para saber se é necessário aquilo que nós queremos falar para as pessoas. E sabendo que é necessário, que a gente possa transmitir com graça e com amor.